Deus glorioso, misericordioso juiz, refúgio onde me escondo, fortaleza, minha rocha habitável. Tremam a terra diante da sua voz, minha esperança no tempo da adversidade. O meu motivo de louvor, perdoa as minhas falhas, pois muito tem se multiplicado diante do teu altar. Pai, como esta manhã que se levantou, que seja eu em ti para cumprir os teus propósitos, pois tu me tens feito ver que nada sou sem a tua presença. Salmodiarei a ti, ó Rei, meu Senhor, celebrando a tua verdade. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja em qualquer hora, em qualquer momento da sua leitura, que o Espírito Santo venha falar em seus corações. Estamos no nosso 7º capítulo, no nosso 2º áudio do livro Como Ter um Coração de Maria no Mundo de Marta, da escritora Joana Weaver, fortalecendo a comunhão em Deus em uma vida atarefada. Abrindo espaço. Se eu quiser ter alguma esperança de manter o meu centro, descobri que preciso de um pouco de solidão, de um momento de quietude diária com Deus. Quando me submeto aos meus próprios planos, sou volúvel e inconstante. Um dia estou entusiasmada. Ó Senhor, eu te amo. Seja glorificada em minha vida. No dia seguinte estou desanimada. Lamento, Senhor, tenho que correr. Tenho percebido que as palavras do compositor são verdadeiras. Propenso a vaguear, eu me sinto, Senhor. Propenso a deixar o Deus a quem amo. A única maneira que encontrei de lutar contra essas tendências de divagar em minha vida é mantendo o meu coração centrado em Cristo e o meu olhar fixo nele. Mas isso leva tempo e exige uma disposição da minha parte. Preciso estar disposta a abrir espaço em minha vida se quiser experimentar a melhor parte. Em seu livro, Primeiro as Coisas Mais Importantes, Stephen Covey conta a história de um homem que dava aula sobre a administração do tempo em um seminário. A fim de ensinar um ponto, o homem tirou uma jarra de boca larga, com capacidade para 4 litros, que estava debaixo de um balcão, que servia como tribuna. Ele pegou algumas pedras do tamanho de um punho e as colocou na jarra. Então olhou para a classe e perguntou: a jarra está cheia? Alguns alunos, não sabendo aonde ele queria chegar, responderam sem pensar: sim. O professor deu um pequeno sorriso e disse: não está. Ele tirou um balde de pedregulho do tamanho de ervilhas e começou a colocar na jarra. A classe observava os pedregulhos se infiltrando debaixo das pedras, preenchendo os espaços até chegar ao topo. E agora? A jarra está cheia? A classe relutou um pouco para responder. Afinal, eles já haviam se enganado antes. Em vez de esperar pela resposta, o homem despejou um balde de areia em meio dos pedregulhos e das pedras grandes. Ele agitou suavemente a jarra para que a areia assentasse. Depois adicionou mais até que finalmente a areia chegasse à boca da jarra. Então perguntou novamente: a jarra está cheia? E eles responderam: provavelmente não. Em continuação, o professor pegou um recipiente com água e derramou suavemente na jarra. A água penetrou no fundo da jarra e foi subindo até transbordar. A jarra está cheia? Perguntou o consultor em administração de tempo. A classe respondeu: achamos que está.
Certo, classe, disse ele. Qual é a lição que extraímos desta experiência? Alguém atrás levantou a mão e respondeu: não importa quão ocupado seja a sua vida, sempre há um espaço para mais. Não, disse o professor, arrancando o riso de toda a classe. Não é isso. A lição é o seguinte, respondeu quando as risadinhas diminuíram. Se você não colocar as pedras grandes primeiro, nunca conseguirá colocá-las depois. Que ilustração eficiente de uma verdade eficaz. Lembra-nos as palavras de Jesus quando disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. As coisas importantes devem estar em primeiro lugar, dizia o Senhor. Cuide do meu negócio e eu tomarei conta do seu. Abra espaço em seu coração para mim e eu abrirei espaço para todas as outras coisas. Ocupados demais para o conforto, fomos criadas para a plenitude, compreende? De acordo com Efésios 3, 17 e 19. Quando conhecemos a Jesus como nosso Senhor através da fé, começamos a compreender o amor incrível do nosso Salvador. E, quando começamos a conhecer melhor esse amor, somos cheios de toda a plenitude de Deus. ênfase minha. Fomos criadas para sermos cheias de Deus, sem nenhum litro ou quilo a menos. Mas estamos prontas para tal? Afinal, ser preenchida com a medida de toda a plenitude de Deus provavelmente irá nos esticar, e isso, no mínimo, vai incomodar o nosso conforto. Estamos dispostas a permitir que Deus destrua nossa área de conforto e expanda nossa capacidade para si? Ou queremos um Deus que pode ser controlado por nós? Infelizmente, na maioria das vezes, queremos um Deus suficiente para nos fazer felizes, mas não para nos transformar. Nunca dissemos isso, mas essa postura foi o que Wilbur Rees tinha em mente quando escreveu: gostaria de comprar $3 de Deus, por favor? Não o bastante para explodir a minha alma ou perturbar o meu sono, mas apenas o equivalente a uma xícara de leite quente ou uma soneca à luz do sol. Não quero uma quantidade dele que me faça amar um homem negro. Perdão. Não. Quero uma quantidade dele que me faça amar um homem negro ou colher beterraba com um migrante. Quero ênfase, não transformação. Desejo o calor do útero, mas não um novo nascimento. Quero meio quilo do eterno Deus em um saco de papel. Gostaria de comprar $3 de Deus, por favor? O problema é que Deus não trabalha desta forma. Ele não está no mercado para ser negociado em porções oferecidas na liquidação. Em primeiro lugar, ele não está à venda no mercado e não está à procura de compradores, mas olhando para comprar a mim e você. Ele quer um povo que está à venda. De todas as formas, liquidação total. Ele não está disposto a negociar por troca. Não está olhando para fazer um favor. Ele até já pagou o preço. Seu filho morreu na cruz para pagar nossa dívida e resgatar nossas almas. Entretanto, a transação nunca é uma venda forçada. É crucial compreender isso. Deus é um cavalheiro, não um ladrão nobre. Ele vai nos cortejar e procurar, mas nunca vai se atirar sobre nós. De fato, podemos dizer não ao Criador do Universo. Podemos fazer a escolha de deixá-lo num canto de nossas vidas.
A autora e professora Cynthia Helt afirma: escolhemos o grau de intimidades que temos com Deus. As únicas limitações da presença de Deus em nossas vidas são as mesmas impostas por nós. Desculpas criadas para evitar que sejamos cheios com a medida de Deus. A desculpa de Marta era o dever. Ela deveria limpar a cozinha. Pensava que não tinha tempo para sentar aos pés de Jesus. Talvez a sua justificativa seja trabalho ou as crianças. Ou assim como eu. Talvez sua única desculpa para o devocional seja a pura preguiça. Mas, seja o que for, qualquer coisa que nos impede de passar um tempo regularmente com Deus é pecado. Parece severo demais dizer que limpar, cozinhar, cuidar das crianças ou realizar alguns trabalhos possa ser pecado? Pense nisso. A verdadeira definição do pecado é a separação de Deus. Não importa quão significativo seja a atividade, não importa o quanto pareça boa, se eu a faço como desculpa para manter a Deus à distância, essa atitude é pecado. Preciso confessar e me arrepender para que possa chegar perto do Senhor mais uma vez. Pois, quanto mais caminho sem estar cheio da presença de Deus, mais seca, vazia e frustrada vou me tornar. Deve haver mais. Quando eu e meu marido deixamos Montana para que ele assumisse o Ministério de Música em Grand Pass, estávamos exaustos. A alta repetitina do petróleo no final da década de 70 golpeou o leste de Montana, deixando um rastro de falência, execuções de hipoteca e desespero. Em apenas um mês, 50 famílias de nossa igreja deixaram a cidade à procura de trabalho. Foi uma época difícil para nós, tanto emocional quanto financeiramente. Mas eu não tinha ideia do quanto isso havia me esgotado espiritualmente. Alguém comentou recentemente: eu não sabia que estava seca até me aproximar de pessoas molhadas. Eu sabia o que ela queria dizer, pois foi exatamente o que aconteceu comigo quando chegamos ao órgão. As pessoas em Grand Pass estavam todas molhadas, completamente ensopadas, encharcadas por Deus. A presença do Senhor era tão doce em nossos cultos, as pessoas tão amadurecidas na fé, que tudo que consegui fazer foi chorar. Eu conheci o Senhor há muitos anos. Era esposa de pastor há quase uma década, mas estava espiritualmente seca, tão seca como um osso. Quem eram essas pessoas? Eu me perguntava. Como podiam ser tão felizes? O que elas tinham que eu não tinha? Como podiam se sentar e desfrutar da presença do Senhor quando eu sempre me sentia compelida a estar em movimento constante, ocupada e exausta com o esforço de manter os bambolês no ar? Às vezes, temos que diminuir a velocidade para fazer o inventário espiritual e averiguar aonde estamos com Deus. Em algumas ocasiões, devemos perceber quão vazio estamos antes de nos dispormos a sermos cheia. Durante aquele primeiro ano, em Grand Pass, eu fiz ambas as coisas. Quando olhei para o histórico da minha vida, pude ver uma série de grandes montanhas, onde a chuva caía abundantemente e incansavelmente. Há alguns vales secos também, tempos de escassez, quando eu estava tão seca e tão fraca emocionalmente que mal podia me sentir viva.
Eu tinha a personalidade sanguínea clássica quando comecei a andar com Deus. Grandes altitudes, grandes depressões. E agora? Mais recentemente, me senti perdida em um deserto sem traços característico e estéril. Derruba as montanhas se for necessário, Senhor. Clamei uma noite, mas preenche os meus vales. Traze firmeza à minha vida, para que eu possa me portar fielmente nos momentos bons e nos momentos ruins. Quero conhecer-te, quero ser cheia de ti e continuar cheia. O que havia de errado comigo? Quando terminei de pensar nisto, soube parte da resposta. Meus momentos pessoais estavam desordenados ao máximo. Minha vida de oração era evasiva e a minha leitura da palavra esporádica. E como não estava passando um tempo com Deus com regularidade, eu não me colocava na posição para ser cheia e reabastecida. Sem dúvida, eu continuava a esvaziar-me. Na verdade, eu só me encontrava com Deus quando tinha vontade. E isso, aprendi, não era o bastante. Se quisesse ser cheia de Deus de maneira mais firme, deveria consentir com o meu estiramento. Assim, seria possível abrir espaço para a melhor parte diariamente em minha vida. E isso significava aprender a abandonar a bússola das minhas emoções e começar a treinar minha vontade. Um ato de vontade. Não é fácil abrir espaço para a melhor parte em nossas vidas. Muitos grandes homens e mulheres de Deus esforçaram-se para ter um momento a sós com o Senhor, com o Salvador. Gosto muito da sinceridade e do humor de J. Sidlow Baxter, quando ele descreve sua luta para restabelecer o momento devocional regular, depois que uma voz aveludada lhe disse para ser prático, que ele não era do tipo espiritual e apenas algumas pessoas poderiam ser assim. Isto foi o suficiente. Baxter ficou horrorizado em pensar que ele poderia ignorar a coisa de que mais precisava. Então, começou a fazer algumas mudanças positivas. Ele escreve: pela primeira vez, minha vontade e eu ficamos face a face. Fiz a minha vontade a segunda pergunta. Vontade, você está disposta a 1 hora de oração? A vontade respondeu: eis-me aqui, estou pronta, se você estiver. Então a vontade e eu demos os braços e fomos para o nosso momento de oração. Imediatamente todas as emoções começaram a puxar no outro lado e a protestar. Nós não iremos. Vi que a vontade titubeou um pouco e então perguntei: você consegue aguentar? E ela respondeu: sim, se você conseguir. A vontade continuou e partimos para a oração. Foi uma luta durante todo o caminho. Em certo ponto, uma daquelas emoções traiçoeiras enganou-me minha imaginação e fugiu para o campo de golfe. Foi tudo o que pude fazer para detê-la. No fim daquele período, se você tivesse me perguntado: você teve bons momentos? Eu responderia não. Foi uma luta cansativa contra emoções opostas e contra uma imaginação ociosa do começo ao fim. Além disso, a batalha contra as emoções continuou por 2 ou 3 semanas.
E se você tivesse me perguntado no fim desse período, você teve bons momentos em sua oração diária? Eu teria que confessar, não. Algumas vezes era como se os céus fossem de bronze. Deus estivesse muito distante para ouvir. O Senhor Jesus estivesse estranhamente indiferente e a oração não tivesse efeito algum. No entanto, algo está acontecendo. Primeiro, eu e a vontade ensinamos as emoções que eram totalmente independentes delas. Ademais, em uma manhã, cerca de 2 semanas após o início da peleja, juntamente quando eu e a vontade estávamos indo para mais um momento de oração, ouvi por acaso uma das emoções cochichando para as outras. Vamos, amiga, é inútil perder mais tempo resistindo. Eles vão do mesmo jeito. Então, algumas semanas depois, o que você acha que aconteceu? Durante um dos nossos momentos de oração, quando eu e a vontade não pensavam mais na emoção, uma das emoções mais fortes surgiu inesperadamente e gritou, Aleluia! E as demais exclamaram, Amém! E pela primeira vez, todo o meu ser, intelecto, vontade e emoções estavam unidos em uma oração coordenada. Simultaneamente, Deus era real, o céu estava aberto, o Senhor Jesus estava presente e radiante. O Espírito Santo se movia através dos meus desejos e a oração era surpreendentemente cheia de vida. Além do mais, naquele instante compreendi que o céu ouviu e assistiu a tudo durante aqueles dias de luta contra o meu mau humor e emoções rebeldes, e que também eu recebia a disciplina necessária do meu Mestre Celestial. Quando li pela primeira vez as palavras de Baxter, elas abriram as cadeias de algo oculto dentro do meu coração. Então eu não estava sozinha. Outras pessoas lutavam também. De repente, tive esperança. E esperança de que eu também poderia experimentar a alegria da melhor parte. Não era preciso esperar até me sentir espiritual para passar o tempo com Deus. Eu só tinha que tomar uma decisão e os sentimentos espirituais apareceriam. Então, comecei a tentar, mas não era fácil. Às vezes eu tinha que lutar como J. Sidlow Baxter em algumas ocasiões. Deus parecia tão distante e meu coração assemelhava-se ao aço frio. Algumas vezes fiquei irritada e impaciente, mas persisti e, gradualmente, as coisas começaram a mudar. Como uma paciente que desperta depois de um longo coma, comecei a ter fome de Deus como nunca tive antes. Um tipo de satisfação insaciável que crescia pouco a pouco. Graça maravilhosa. Quando comecei a entender a graça maravilhosa, surpreendentemente e absolutamente de Deus. E de uma nova forma, comecei a reconhecer o Espírito Santo trabalhando dentro de mim, dando-me o poder e o desejo de fazer a vontade divina como nunca. Encontrei-me diante do altar, orando após o término do culto, buscando ao Senhor. Encontrei-me acordada no meio da noite para dedicar tempo à sua palavra, buscando ao Senhor. Achei-me consultando livros e sintonizando programas de rádio evangélico no meio do dia, buscando ao Senhor. Eu queria tudo que Jesus tinha a oferecer e, quando buscava sua face, achava que o Senhor estava lá, esperando o tempo todo. Quando um cântaro cheio de sua presença, pronto a ser derramado, querendo me encher com toda a plenitude de Deus.
apenas esperando que eu escolhesse a melhor parte e o encontrasse ali na sala de estar. A intimidade da sala de estar, entenda, não é um estado místico de ser ou do não ser. Como a ideia hindu de Nirvana, não precisamos escalar as montanhas do Nepal para encontrá-la, nem continuar em uma busca do espírito, como os antigos nativos americanos. Não a encontraremos em uma estante, em uma velha caverna empoeirada ou em um museu iluminado. A melhor parte não está em algum lugar lá fora, está dentro de nós, onde Cristo habita por seu Santo Espírito. Não é maravilhoso? Não podemos tirar a melhor parte do seu lugar. Ninguém pode tirá-la de nós, embora, infelizmente, alguns prefiram ignorar. Lembre-se da ilustração de Cristo bater na porta. A linda cena estava pendurada acima da cômoda da vovó por anos. Uma meiga lembrança para essa garotinha em cujo coração Jesus desejava entrar. Não havia trinco do lado de fora da porta de madeira, diante da qual Jesus esperava. E ela só podia ser aberta por dentro. A porta da minha vontade também é assim. Jesus não forçou as irmãs de Betânia a aceitarem sua companhia. Nem vai me forçar. Tenho que deixá-lo entrar antes de poder desfrutar os momentos na sala de estar junto com ele. E a porta nem sempre é fácil de abrir. Mesmo do lado de dentro, entretanto, descobri que 3 pequenas chaves podem fazer toda a diferença. Tão simples que tendem a ser negligenciadas, mas poderoso bastante para abrir portas fortemente teimosas. Elas têm feito toda a diferença para mim, mantendo minha vida centrada em Cristo. Quais são essas 3 pequenas chaves? São fáceis de lembrar, pois todas elas começam com a letra C. Constância, criatividade, conversa. Práticas, constante. Quando eu era adolescente, li um livro a respeito de Andrea Crouch, um músico evangélico popular na época. O pai de Andrea, pregador, orou pelas mãos do seu filho de 20 anos, pois a igreja necessitava de um pianista. E Deus respondeu sua oração. Andrea não apenas tornou-se o pianista da igreja, mas também foi um instrumento para abençoar milhares de pessoas com sua música e canções poderosas. Bem, isso definitivamente me inspirou. Querido Jesus, orei na tarde seguinte quando me sentei ao piano. Tu sabes que não sou muito boa no piano. Farias por mim o que fizeste por André? Esperei, porém nada aconteceu. Em vez disso, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: bem, para ser honesta, eu não ouvi de fato a voz audível de Deus. Nunca ouvi, mas naquele momento foi como se eu a ouvisse. Em algum lugar, na região do lado direito do meu coração, a voz do Senhor veio até mim dizendo: pratique, Joana, pratique. Tem uma ideia do que Deus quer sussurrar aos nossos corações quando pedimos a melhor parte? Você tem que investir tempo, querida. Você precisa fazer um pouco todos os dias. Se quisermos ser cristãs realizadoras e quisermos conhecer a Deus em toda a sua plenitude, é essencial buscar a Deus de forma regular, diariamente. Aprendi com a minha vida que, se eu quiser desenvolver constantemente um momento a sós com Deus, devo separar uma parte do meu dia para Ele. Depois preciso conservar bem esse momento, até mesmo inserindo-o na minha agenda do dia, pois se eu não for cuidadosa,
A melhor parte pode ser empurrada para muito longe da borda do prato e acabar no chão em vez de alimentar a minha alma. De fato, não importa o momento do dia escolhido por mim, pessoas fiéis ao longo dos séculos tiveram sucesso com uma variedade de momentos. Daniel, por exemplo, orava 3 vezes por dia, pela manhã, à tarde e à noite. Daniel 6:10. Davi devia ser uma pessoa matutina, de acordo com o Salmo 5:3. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Jesus também gostava de manhãs, conforme Marcos 1:35. E levantando-se de manhã muito cedo, estava ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Eu oscilei entre a manhã e a noite, mas finalmente estabeleci a manhã. Não apenas porque para mim é mais fácil encontrar um momento sem interrupção pela manhã, como também uma forma maravilhosa de começar o dia. Mas, novamente, não importa a hora que escolho para me encontrar com Deus todos os dias. O que realmente importa é que eu me apresente com regularidade. E, para ser honesta, é aí que sempre falho. Por causa do meu temperamento tudo ou nada, perder um dia ou 2 de devocional era o suficiente para eu sair dos trilhos por dias, até mesmo por semanas. Longe dos olhos, transformou-se longe do coração. Fico constrangida em admitir que passei meses inteiros sem o momento de sentar com a minha Bíblia na mão, orar e estar a sós com Deus. Mas a constância, afinal, não quer dizer perfeita, significa simplesmente recusar-se a desistir. Foi isso que me salvou, assim como Cindy Lou Baxter. Recusei-me a ceder à ideia de que eu não era do tipo espiritual. Então, com uma quantidade enorme de graça e uma vontade inflexível de continuar tentando, fui capaz de voltar aos trilhos dos meus devocionais e, em algum lugar do cotidiano, naquela familiaridade diária que surge quando passamos um tempo junto, senti que ficava mais perto do Senhor, regular e constantemente mais perto, e consequentemente mais cheia com sua presença, mais calma e serena, mais centrada de fato. E surpreendente o que um pequeno tempo fora da agitação da vida pode fazer por você, especialmente quando você passa esse tempo com Jesus. Amém? Estamos aqui finalizando mais um áudio para a glória e para a honra do nosso Deus. Voltaremos com a terceira parte do 7º capítulo, que traz por título A Melhor Parte. Amém? Até um dia, até qualquer hora, se assim for, da vontade do nosso Deus.